Então tá, estamos aqui. Para quem estiver nos vendo, então, né, um prazer estar os vendo. Aqui eu sou Alexandre Guilhão, sou cineasta, historiador, mestre em História, doutorando em História pela PUC do Rio Grande do Sul. E hoje a gente vai fazer uma conversa aqui sobre conjuntura política nesses tempos de coronavírus, né? Falar um pouco sobre conjuntura política, conjuntura social, histórica. E eu aqui com o meu grande amigo, colega de trabalho, colega de profissão, vai se apresentar aí. Vai lá, Daniel. Bem, boa tarde também. Eu embarquei nesse desafio do Alexandre da gente fazer uma. A gente estava há tempos discutindo isso, de fazer um vídeo, podendo compartilhar alguns pitacos que a gente tem sobre, principalmente sobre política, né? E é um contexto ótimo para debater isso, porque a gente está privado do contato com o mundo exterior e ao mesmo tempo está sendo bombardeado por notícias políticas a cada momento, né? Que faz a gente se perguntar se a crise política não é, pelo menos desde 2016, se a gente fosse estabelecer um marco, se ela não é uma permanente na nossa vida político-social, né? Bem, eu sou o Daniel, como o Alexandre falou, somos colegas de doutorado na PUC, eu sou historiador, mestre em História, doutorando em História também, e nas horas vagas eu gosto de fazer análise política, então adorei esse convite do Alexandre, tamo junto, bora lá. Tu começa, meu comandante, manda aí. Não, muito boa apresentação, né? Inclusive, eu quero reforçar que eu não sei aonde vocês estão vendo esse vídeo, porque a gente não sabe ainda em quais meios a gente vai divulgar essa conversa, mas eu tenho uma página também no Instagram, no YouTube, que é a Cinemateca Histórica, convido todo mundo a conhecer, a gente faz lá diversos vídeos e produção de conteúdo de modo geral, de cinema, história, em especial na América Latina, mas no mundo também, refletindo sobre a história através do cinema. Agora eu já estou fazendo uma série sobre cineastas mulheres na América Latina, está dando bastante repercussão lá no Instagram. Então, quem puder acompanhar nosso trabalho, convido, né? E então vamos começar essa conversa aqui, né? Falando sobre essa crise atual. A cada novo dia, uma série de notícias, né? Inclusive aqui, eu e o Daniel, a gente vai cada um dar suas opiniões, né? Mas também ninguém espere que isso que seja uma conversa de chá com bolo, né? Ou seja, eu e ele temos maturidade suficiente para não nos dar o luxo de cair em fórmulas de explicação fácil e, portanto, temos maturidade para, inclusive, poder discordar em alguns pontos um do outro, mantendo o nível, o respeito que nós temos e a amizade que temos, né, um pelo outro, né? Então, só deixando claro aqui, caso alguém ache que em alguns momentos a gente possa se exacerbar, mas é normal, do jogo, da nossa maneira de se expressar. Né? Então, assim, ó, sobre esse contexto, assim, eu queria só iniciar dizendo, assim, que é impressionante, assim, o tamanho dessa crise, né, que começou parecendo que ia realmente ainda muito incerto e hoje a gente já atingiu um nível, assim, que, olha, algumas semanas atrás ele era talvez inesperado, né? Agora, eu gostaria de iniciar fazendo aqui um adendo que eu considero muito importante, né? Ontem eu e o Daniel já vínhamos conversando sobre esse assunto, né? E eu quero aqui até retomar algumas questões que nós já colocamos ontem de que essas análises sociais que a gente vê hoje majoritárias, né, nas redes sociais assim me assustam bastante, não por um caráter de previsibilidade negativa, porque isso talvez não me assuste, mas talvez um pouco de otimismo ingênuo no sentido de acreditar que nós estamos hoje vendo uma crise que vai desnudar de vez o sistema social, econômico capitalista de modo a com que ele seja superado magicamente, né? Então, diversos analistas aí de grandes canais, assim, não é? São pessoas estudiosas, não estou aqui tentando diminuir nenhum colega, nenhum amigo, nenhuma figura pública. Agora, crescem as análises de que o capitalismo vai ser superado agora depois dessa crise, porque as pessoas vão ver o estrago que o neoliberalismo e essa falta de proteção social que nós vemos hoje em falta de política pública, em falta de política habitacional, em falta de política para a saúde, né? E que está de fato literalmente matando a população hoje, que isso vai de uma maneira assim simples entrar na mente das pessoas, elas vão de fato deixar de acompanhar esse sistema político.
Só que tem um detalhe que é muito importante, né? Esqueceram de combinar com os donos dos meios de produção, né? Já estão marcando a data do fim do capitalismo e ainda não avisaram os donos de meio de produção. Quer dizer, como se essa crise fosse de maneira singular fazer com que os meios de produção abandonem os seus reprodutores, como se as relações de produção mudem agora. E não, é claro que não. Quer dizer, nós vamos ter que atravessar esse momento com muita maturidade, com muito autocuidado, com muita solidariedade. Agora. E o dia seguinte? Veja, nós podemos talvez entrar em uma era de um novo arranjo, um novo keynesianismo, uma nova proteção social, como nós tivemos no final da Segunda Guerra, como nós tivemos após a Depressão de 29, e no dia seguinte já começa a degradação desse próprio arranjo, a chegar num ponto de novo insustentável. Quer dizer, precisamos aí de uma nova força política que faça, de fato, uma renovação social, entendeu? Uma nova configuração política, uma nova configuração de produção que possa superar o sistema atual e não apenas reformá-lo. Então, já dando, acho que meu breve pitaco, um pouco de opinião além da análise, passo a bola para o meu amigo Daniel. Seguindo na tua esteira de reflexão, fico pensando aqui, recebendo teu passe, né? Vou tentar dominar aqui, fazer uma jogada e devolvo para ti. Passo o lance e aí ver o que tu acha, né? Vamos pensar juntos. Cara, sabe que essas análises mais, entre aspas, catastrofistas, assim, catastrofistas no sentido de que anuncia uma nova era, entre aspas, né? Seja via recrudescimento do capitalismo, ou seja via de superação do capitalismo, essa mais ainda parece um tanto quanto utópica, no mau sentido do termo, né? Eu acho que fugindo um pouco dessa, digamos assim, da megalomania dessas análises, assim, a gente pode traçar 2 pontos, assim, que acho que tem configurado as análises sociais, né, que a gente poderia traçar, assim. Um ponto que é digamos assim, a crença de que dessa crise pode emergir um restabelecimento do laço social, do laço, entre aspas, comunitário que estava em falta, digamos assim. Que para abrir parênteses assim, mas bem curto, assim, as pessoas estavam vivendo um momento de individualismo extremo, o capitalismo neoliberal era isso, eram átomos, mônadas, cada um na sua, e não havia nenhum laço social. Essa crise é o momento ótimo para o restabelecimento desse laço. Esse é um ponto. O outro ponto é a crença de que é possível, de fato, essa crise vai se estabelecer como um marco de um novo arranjo. Né? Que aí, digamos assim, mexe com um contexto não só político, mas mexe com um contexto talvez até geopolítico, que a gente poderia dizer, um restabelecimento de uma nova ordem internacional e tal. Acho que do ponto de vista do restabelecimento do laço social, eu sou um pouco cético quanto a isso. Acho que, de fato, medidas estão ocorrendo e muito bacanas de ajuda mútua, desde os condomínios, desde das vizinhanças se ajudando em termos de ajuda aos mais velhos, de minimizar os danos, digamos assim, desse contexto, mas não dá para se tomar isso como régua de política de Estado, né? Esse é o ponto, né? Isso é uma, digamos assim, é um movimento atômico, molecular, no sentido mais literal do termo, né? Então não é possível que isso possa se tornar uma regra de política de Estado. Não, pelo contrário, a gente tem, como se tem tratado, né? A gente está vivendo um contexto de que o regime de Estado é um regime necropolítico. É um regime, né, de governo que baseado na pulsão de morte, que deseja a morte, e a morte é uma política de Estado. E se a morte é um silogismo bem simples, assim, né? Se a morte é a política de Estado, se a morte é a política, né? A política de Estado, isso representa o quê? Representa a morte da política. A morte da política, porque se a política se a morte é o tônus da política, bom, a política morreu, né? Não há contexto de desentendimento, contexto de debate é no sentido nu e cru de morte, né? E aí colocando aqui uma primeira questão para a gente pensar essas outras 2 grandes linhas, assim, essas 2 outras grandes questões, é que
e a gente está vendo um contexto que as notícias estão saindo a todo momento, né? Notícias novas, por exemplo, agora a notícia de que o Mandetta vai ser demitido. O ministério dele, o secretário de vigilância já foi demitido, já pediu demissão no caso, mas com certeza pressionado, já está abandonando o barco. Então deve se concretizar essa decisão, que a princípio já estava tomada desde a semana passada, né? Como a primeira precaução que a gente deve ter, que até é uma precaução metodológica, assim, é que quando a gente fala de política, como é importante a gente pensar que a gente está falando sempre de tendências, sempre de tendências, de deslocamentos e de hipóteses. A gente nunca pode, exatamente, da perspectiva do hoje, ou seja, por um lado, ter os pés no chão de que são hipóteses, são conjecturas, não há certeza, né? E, pelo contrário, quanto mais a gente tenta cravar, e as análises tentam cravar, mais elas erram. Elas, naquela expressão, né, elas envelhecem mal, porque elas não duram, hoje em dia, então, elas não duram um dia. Um dia basta para desmentir a análise cair por terra, né? Então, a política se dá em torno disso, de tendências, de deslocamentos, de hipóteses, né? E não é possível cravar uma certeza, uma indicação com grau de certeza alto. Não é possível, porque isso pode ser desmentido a qualquer momento. Então a gente está fazendo análise, conjecturas, pitacos, com base em tendências que estão se apresentando desde a perspectiva de hoje, da perspectiva do Alexandre e da perspectiva do Daniel. Ou seja, bastante perspectivada essa análise, né? Não sei o que tu acha antes da gente entrar no contexto de crise política. Concordo contigo, inclusive é por isso também que eu disse que me assustam essas previsões, entendeu? De final do capitalismo, quer dizer, e por isso que eu falei que no máximo que se conseguiria, né, nesse tipo de análise é pensar um novo arranjo. Agora, não que também a gente vá chegar realmente porque também é mágico, é megalomaníaco a gente pensar também nesses atores agindo dessa maneira, né? De novo, a gente tem que combinar com eles, né? Nós também temos que combinar com eles para que eles façam o que a gente está achando que eles vão fazer. Quer dizer, é por isso que assim que me incomoda assim, um pouco assim é por isso que eu falei assim, uma visão quase ingênua, assim, sabe? De uma ideia de fazer esse tipo de previsões, assim, como se a gente tivesse esse tipo de ferramenta fazendo uma análise meramente política, né? A gente sempre cai no risco de entrar na opinologia, né? E nós que produzimos conhecimento acadêmico, a gente não pode cair nunca nisso. É claro que aqui na nossa conversa a gente não está produzindo conhecimento, né? A gente está fazendo um diálogo, né? Mas de qualquer maneira é sempre muito arriscado, né? Agora, me chama a atenção muito também essa questão que tu comentou do Mandetta, né? Porque claro, de novo, a gente também tem que combinar com ele que ele vai sair, né? Porque ele tá sendo demitido há mais de uma semana, né? Isso me lembra quando falaram que o Weintraub ia ser demitido depois do Natal, tu lembra? Ele ia ser demitido no Natal, né? Eu acho que só não avisaram qual ano do Natal. Porque ele segue lá sendo impressionante com C, essas coisas todas, né? Então, esse bem respaldado, né? completamente. Então, quer dizer, eu não sei de onde que surgiu o boato. É claro que muita gente agora vai dizer. Agora não. Depois que ficou claro que ele não seria demitido, muita gente dizia, não, é porque daí o Bolsonaro quis contrariar quem descobriu o furo de reportagem e não demitiu. Mas assim. Assim, muito acho aquilo e de novo, né? É claro que eu também me parece que o Mandetta está enfraquecido, que ele vai cair, mas é claro que a gente não sabe o que vai acontecer de fato, né? E também me chama a atenção a maneira como nós encaramos, eu não digo eu e tu, assim, mas como a gente vê o debate em torno do próprio Mandetta, né? Que se tornou um sujeito muito razoável, muito racional. Quer dizer, até. Cara, eu e tu aqui, se nos perguntasse isso no ano passado, o que a gente achava do Mandetta, a gente só ia tocar-lhe pedra, entendeu? Porque o sujeito ele era presidente da Unimed, ele não tem uma trajetória científica na medicina consolidada, é um sujeito que está lá para negociar o SUS, né? Agora ele usa aquele colete do SUS, né? Agora nas coletivas, né? Tu vê, né? Virou a bandeira dele. Antes era. Ele só chegou lá porque ele não pensava assim, né? Aí começou a pensar mente nisso, né? Agora, é claro que a única coisa que favorece é a comparação, né? A comparação não só com o próprio Bolsonaro, como com os outros ministros, como a gente acabou de falar do Weintraub, né? Que é um inimigo da inteligência, no caso, né? O Weintraub.
Weintraub, Abraham von Traub. Assim como já tivemos um ministro demitido por ser nazista, né? Mas foi escolhido por quê? Foi escolhido porque ele era exatamente. Ele foi escolhido por ser exatamente o que ele era, né? Aí quando o Exatamente. negócio ficou. Quando ficou claro que ele estava expondo não a ele, mas o próprio governo, foi simplesmente eliminado, né? Mas assim, qual é o nosso papel agora, né? Não só enquanto produtores de conhecimento, mas enquanto militantes, enquanto, enfim, porque aí agora a gente vê, por exemplo, pessoas assim do nosso, vamos dizer assim, espectro de opção política, enfim, não agora, mas quando teve a outra ameaça de demissão do Mandetta, subindo hashtags Fica Mandetta. Isso se tornou nosso papel, tu entende? Quer dizer, a ausência de um projeto faz com que a gente tente ficar permanentemente reduzindo danos, né? E isso Uhum. é algo que, assim, não cabe num pensamento de esquerda ser reduzido a essa pobreza, entende? Isso é algo que também me abomina os pensamentos. Não, concordo contigo e digo mais, né, num pensamento progressista, se a gente quiser chamar pensamento de esquerda, É, um pensamento entre aspas de um pensamento pró-centro-esquerda, digamos assim, não cabe esse tipo de ação, mas aí vem a questão, né? Qual o papel da esquerda, da centro-esquerda, qual o papel, digamos assim, das dinâmicas democráticas num contexto como esse que a gente está vivendo, né? Qual é o que cabe como ação, qual é a ação possível essas vertentes podem ter, é. se o campo democrático foi derrotado de forma acachapante desde 2018, ou seja, É e muito, lembrando, né, o muito antes. Bolsonaro, o Bolsonaro só foi ameaçado. O que, que eu digo ameaçado? A popularidade dele só sofreu um certo baque a partir do contexto de pandemia. Não foi por nenhuma ação da oposição. O Bolsonaro não foi ameaçado pela oposição. Não, não foi. E sendo até o próprio Safat, normalmente ele é bastante criticado por algumas posições dele que são tidas como posições nihilistas ou resignadas, mas em certo sentido eu concordo com ele. A oposição brasileira não existe. Não A existe. oposição, pelo menos a esse governo, não existe. Não É só existe. lembrar, a oposição não conseguiu se unir em 2018 no contexto eleitoral. Isso significou o quê? A derrota do ponto de vista democrático, né? A vitória do candidato Bolsonaro. E desde então não houve nenhuma ação radical, nenhuma ação de afronta ao projeto Bolsonaro que significou um recuo desse projeto. Um recuo mais do que esse projeto, desse método de ação do caos, né? Como o Marcos Nobre chama, né? Não houve nenhum avanço por parte dessa oposição a isso. Pelo contrário, a bandeira da oposição, principalmente do ponto de vista hegemônico, era, como a gente vinha falando, né? Lula livre. A bandeira no primeiro momento era Lula livre, aí quando o Lula saísse da prisão, bom, ele enquanto pai, ele ia nos dar o caminho, né? Era assim que se interpretava, né? Ridiculamente, mas era assim que se interpretava. A esquerda estava acéfala, realmente, né? Tava à espera de um líder que saísse da prisão e aí indicar um caminho. Mas aí eu pergunto, né? Poxa, o Lula saiu da prisão e aí? Parece que ele continuou na prisão, né? Ele, Porque saiu da prisão e não aconteceu nada, não aconteceu nada. Então, assim, primeiro, como a gente não pode ficar preso a um determinado projeto, né? não. Até porque não é nem falar preso ao PT, né? É preso ao Lula mesmo, né? É preso ao projeto lulista, né? Não é nem a um partido mesmo, é mais uma figura do que um partido. Então a oposição, enquanto tal, ela não existe, ela não está agindo, ela está completamente desconcertada, desnorteada, embora essa palavra não seja boa, está completamente desorientada nesse contexto, né? E então, como a gente pode reconstruir esse campo democrático? Acho que por aí passa uma questão do presente e até do futuro, né? Esse processo de reconstrução do campo democrático. E acho que esse contexto de pandemia, que é um contexto extremamente caótico, deveria servir como um momento para isso, para se pensar nesses termos de reconstrução do campo democrático, né? Tentar devolver a bola, a gente não, infelizmente, hoje não está em condições de ser aprovada em larga escala um projeto de esquerda, por exemplo. Não há essa possibilidade, não há muito menos um projeto encabeçado pelo PT. A gente sabe que o PT, enquanto o significante PT hoje foi capturado por forças à direita e se tornou um sinônimo de corrupção. Hoje se fala em PT no grande público, PT é sinônimo de corrupção. Então, um projeto vinculado ao PT não ganha, do ponto de vista
de eleição federal, não ganha, não tem força para ganhar. Então, não basta deixar nas costas do PT a organização desse projeto, dessa resistência, e ela passa hoje, sem dúvida nenhuma, por algo que não pode ser significado como uma unidade de esquerda, que é outra crítica que eu tenho. Não é possível que a gente acredite que uma unidade de esquerda, a unificação da esquerda vai nos tirar do mal. Então, caminho é acreditar num ideal de progresso, algo redentor que vai acontecer, um futuro que vai progressista, que vai render, digamos assim, vai redimir todo o passado e o presente de pecados e de doses de dor, assim, digamos assim. Isso não acontece. Isso seria romantizar uma melancolia de esquerda que desde o Benjamin já está posta em xeque. Então não cabe a gente aqui acreditar nisso. Não deveria mais caber a isso, né? Se deve se falar muito mais em táticas, em alianças possíveis para esse contexto, para essa conjuntura, do que acreditar numa unidade de esquerda que, mais uma vez, né, quando se fala em unidade de esquerda, a gente tem que saber o que a gente está falando. Falar em unidade de esquerda hoje é enunciar um discurso que só o PT pode dar. Só o PT pode dar esse discurso porque o PT detém a unidade de esquerda, a hegemonia da esquerda, né? Então, fazer uma unidade de esquerda é legar ao PT a união da oposição. Bom, esse projeto deu errado em 2018, né? O PT não foi capaz de vencer a chapa, né? A campanha de extrema-direita. A gente vai colocar de novo no PT as possibilidades de derrotar esse projeto e esperar 2022, é isso? Se esse for o caso, se essa for a iniciativa, me parece que a gente está fadado ao erro. A gente vai repetir a história, e a história não se repete. Não se Né? repete. Não se repete. Então, é acreditar que em 2002 a gente pode botar a bola de volta ao centro de 2018. Só que 4 anos passaram. 2022 não será 2018. As ações para 2018 eram para 2018. Não foram, bom, passaram. Agora, uma nova estratégia. Se a gente aprendeu com aquela experiência, a gente tem que estabelecer uma nova estratégia. Né? E essa estratégia eu não vejo ser construída. Eu vejo ela muito colocada nessa unidade de esquerda, ou em alguns termos que aparecem como o regresso à normalidade, quando a normalidade for regressada. Mas que normalidade? Que normalidade era essa? E outra, como um evento, né, um acontecimento dessa escala, da escala da pandemia, né, como isso vai passar incólume? Como é que a gente vai retornar à normalidade com um acontecimento dessas proporções? Não é possível retornar à normalidade, não virá normalidade. Se é que existiu uma normalidade, né? Com certeza esse acontecimento vai repercutir no tecido social e a gente vai metabolizar ele ao longo do tempo. Então, esse discurso é muito falacioso. Me parece o discurso de uma esquerda que está acéfala, que está esperando algum caminho vindo além para tentar tomar uma solução, né? E se a gente continuar pensando assim, meu amigo, o jogo já está perdido. O jogo já está perdido. Tu vê, né? Eu até ampliaria o que tu disse, acho que tu colocou perfeitamente. Cara, pensar unidade de esquerda significa uma coisa apenas: abandono de projeto. Uhum. Não tem como uma dita unidade de esquerda ter um projeto 100% coeso, entendeu? Ainda mais no contexto que a gente está vendo agora, ou seja, significar que essa tal unidade de esquerda vai pensar tão somente eleições, esse jogo já está perdido, até porque o atual mandatário ele não parou a campanha nem 10 segundos depois da própria vitória. A campanha dele é permanente, a campanha dele, goste ou não, venceu uma vez. Por que não vai vencer uma segunda? Se nada mudou de lá para cá. Ou Uhum. seja, eu realmente, eu pessoalmente, assim, eu digo assim, que é triste, né? É doloroso, né, Daniel? A gente fazer algumas análises, algumas críticas, porque realmente eu acho que agora seria o momento de uma organização, sabe? Uma organização. Digo uma organização, assim, nós temos que nos organizar, nós temos que, de fato, buscar projeto, nós temos que pensar a questão de maneira material, pensar a base da coisa. Porque a função de nós termos agora apenas um novo arranjo eleitoral significa nada mais nada menos do que adiar a derrota. Uhum. Uhum. Se nós não perdemos agora, né, ou seja, agora em 20, né, digamos que a gente não perca, que não é a tendência, mas enfim, ou 22, se a gente não perder agora e vencer a eleição, a gente perde ali na frente. É isso que a gente quer dizer, o papel da esquerda não pode ser carregar esse cadáver apodrecido da política.
Não pode caber a nós isso, quer dizer, nós deixamos uma situação muito confortável, cara. O atual mandatário, ele se sente muito à vontade com essa ausência de oposição da nossa parte. Ele se dá ao luxo de falar os quatro ventos que gostaria de nos eliminar, que gostaria de varrer a esquerda do mapa. Isso ele disse depois de ser eleito, né? Porque antes da eleição vinha todo aquele discurso conciliador, de que era discurso de campanha, né? Mas o discurso Uhum. não. E ele se sente muito à vontade para agir dessa maneira porque nós não temos uma organização, nós não temos uma base social consolidada. Então, quer dizer, se tudo que ele vai enfrentar é uma frente eleitoral, ele tá muito à vontade. Porque para isso ele tem armas. Ele tem armas para enfrentar uma frente eleitoral. E ele mostrou isso. E ele venceu, inclusive. Então, será que o nosso papel realmente vai ser ficar carregando esse cadáver apodrecido com vastos sinais de sintomas mórbidos, né? Como diz nosso querido Antônio Gramsci, né? Esse interregno em que o velho já morreu e o novo não está pronto para nascer. Então, quer dizer, nós vamos seguir sem uma organização social até quando, sabe? Até quando? Até quando que nós até quando que nós vamos nos manter tão distante assim dessa realidade, da nossa própria realidade social? Quer dizer, e qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel social e histórico agora, Daniel, sabe? Qual é o nosso papel histórico, sabe? Eu te falei ontem, repito agora, que me sinto muito assombrado sempre pela frase do Darcy Ribeiro, né, que se referindo a 64, quando ele diz a esquerda não esteve à altura do seu desafio histórico. Por acaso estamos agora? Os sinais estão claros de que não, continuamos não estando pronto, quer dizer, a frase continua dramaticamente atual, quer dizer, pelo menos o Darcy Ribeiro ainda tinha consciência tranquila de saber que ele, pelo menos, ofereceu resistência, né? Podendo se dar o luxo de dizer que não gostaria de estar no lugar daqueles que o venceram, né? E quando voltou do exílio, pôde dizer que orgulhosamente poderia de novo carregar a bandeira com a qual ele caiu, né? Nós atualmente não temos bandeira. Com qual bandeira nós caímos? A bandeira com qual nós caímos, sinceramente, olha, eu aqui sou eu sou aqui um beneficiário do período de arranjo lulista, tu sabe disso, me formei pelo ProUni. Bom, hoje eu e tu temos bolsa de pesquisa que não foi inventada nesse período, mas foi ampliado, quer dizer, não sei se nós teríamos hoje se não fosse isso. Agora, não é a bandeira do meu projeto político, nem do teu, né? Então, de novo, né, foi um projeto que conseguiu, de maneira assim exitosa, distribuir riqueza de produção, mas não distribuiu de maneira eficaz oportunidade, no sentido de renda, né? Então, tem uma distribuição de ganhos, mas quer dizer, até que ponto isso deu certo? Até que ponto isso deu certo? Até que ponto, o quanto nos custou não termos feito alguns rompimentos que eram necessários? Uhum. Uhum. Por que o Maluf continuou sendo Maluf que criou o Bolsonaro? Ele foi aliado nesse período. O Sarney, que foi aliado dos militares, por que ele foi aliado? Por que o Delfim Neto, que teve dois ministérios na ditadura militar, por que ele foi ministro? Então, assim, Comissão da Verdade, a única comissão da verdade que não condenou ninguém. Por que nada se mexeu? Daniel, eu e tu, que somos profissionais da era da história, nós não temos ilusões de que a história ela é uma série de acontecimentos que uma coisa vai levando. Né, Causal. uma história. Como? Causal. Causal. A história não Uhum. é causal. Nem é uma série de ciclos que vão se repetindo, e a gente pode aí detectar esses sintomas aqui e vamos saber o que vai acontecer depois. Quer dizer, a história não é dada. A história não é dada, quer dizer, até quando nós vamos nos sentir satisfeitos com vitórias eleitorais que nos levam tão somente a uma mera distribuição de migalhas, entende? E veja, eu não estou nem me referindo só ao petista, mas estou me referindo ao que nós vemos aqui nos nossos olhos, de maneira instantânea, do que nós estamos arranjando para 2020, 2022. Nós Uhum. estamos repetindo as mesmas ações, a mesma caminhada, tu entende? Isso é um ponto que é fulcral, né? Eu acho que tem um pouco a ver com
com o que tu falou e tal, né? Então, enfim, eu te passo a bola de novo aí, porque Sabe, tu comentou ali aquela frase clássica, aquela máxima quase, né, do Gramsci, né, da transição entre o novo e o velho, né? Melhor, entre o velho e o novo, né? A questão de que o novo está em gestação, o velho já morreu, o velho é um cadáver, já morreu, mas o novo está em gestação e esse processo de gestação é longo. Ele é, digamos assim, ele necessita de uma série de condições para que ele possa florescer, né, germinar. E nesse meio tempo, nesse ínterim, né, nesse interlúdio que ele chama, Regno, há fala. uma interregno, É, boa, a expressão que é utilizada, uh, tem uma fisionomia de um sintoma mórbido, né? Claro, no Gramsci, embora essa expressão tenha uma certa complexidade, né? A questão da transição entre o velho e o novo, uma certa ruptura, que é um é, processo é. ástico, ele é um processo que gera uma incógnita e tal. Existia ali naquela concepção uma certa teleologia de que o novo necessariamente era progressista, o novo, a gestação passaria por digamos assim, uma mediação que era superior ao momento anterior, né? Nesse nosso caso, nem é disso Não, que se trata, não. e mais a gente tá se a gente fosse pensar por essa régua, né, a gente tá assistindo o sistema mórbido e a gente tá contaminado por esse Mas, sistema junto. Daniel, é que desculpa te interromper, mas é que esse ponto, o que acontece? É que o Gramsci, ele estava organizado através de um partido e ele estava disposto a ser parte dessa força que faria esse novo. Nós não Uhum. temos isso, nós não temos isso. Esse é o ponto que eu tava... Sim. Desculpa te Até porque interromper. até dá para discutir depois até se esse esquema ainda é válido, né? Até Ah, porque dá naquele contexto, claro, evidentemente precisava de uma instituição como um partido, tinha um intelectual orgânico, então tem uma série de contextualizações ali que hoje a realidade coloca em xeque, digamos assim, né? Mas pegando essa ideia, a ideia que eu gosto muito mais é da crítica mesmo que ele faz, né? E do contexto do sintoma mórbido. Eu acho que essa imagem do sintoma mórbido é maravilhosa porque é o que a gente está assistindo do ponto de vista do sistema político. O sistema político é um morto-vivo. O nosso, né? O brasileiro, ele é um cadáver. É um cadáver que a primeira morte dele foi em 2013. 2013 foi digamos assim, foi um golpe fatal. Foi um golpe fatal no sistema político, que o sistema político, desde então, tentou se recuperar, né? E se recuperou como? Com uma determinada concessão, e mais que uma concessão, uma entrada, digamos assim, de tendências, uma infiltração por tendências extremamente conservadoras, né? Até se tornar a ordem, né? Macropolítica, né? Que aí a gente vê isso desde 2016, ou seja, o sistema contornou essa crise e essa morte que 2013 representou, do ponto de vista da 2013 enquanto uma crítica democrática desse sistema político conciliatório, conservador brasileiro. A resposta do ponto de vista da macropolítico a essa crítica vinda de 2013 foi o restabelecimento de uma ordem conservadora que foi infiltrada desde baixo por deputados, por senadores, desde o Congresso até se tornar regra, até assumir a presidência com Temer e até a gente ver o que a gente está vendo hoje, digamos assim, por uma ação de várias instituições. A figura emblemática é a Lava Jato, né? Que, digamos assim, representou a segunda morte do sistema político, né? Se a gente pudesse falar em várias mortes, né? O primeiro assalto seria 2013, o segundo assalto foi a Lava Jato. A Lava Jato tampou o caixão do sistema político, né? Colocou todo o espectro político como corrupto, do ponto de vista da imagem pública, né? E o que veio daí foi que nenhum político experiente ou que estivesse vinculado ao sistema político seria eleito aos olhos do, entre aspas, cidadão médio, cidadão comum. Não era possível, porque falar em sistema político, o significante sistema político, estava capturado por uma lógica de corrupção, de sujeira, e a política se tornou um campo moral, né? Os argumentos eram morais. Não, isso é corrupção, é sujeira. A gente quer um cara ético, um cara honesto e tal. E esse cara necessariamente tinha que vir para essa população de fora do sistema político. E, querendo ou não, se julga, né, se ele é ou não é, de fato não, ele não é, mas o Não. Bolsonaro conseguiu capitalizar esse simbolismo e se apresentou de determinada forma como um outsider, como um cara que, inclusive pela certa
a inaptidão dele mesmo, né, como político, né, apesar de estar há 30 anos, é um político completamente inapto, um completo medíocre, mas ele conseguiu se apresentar como a imagem de um capitão. Ele, antes de político, ele é um militar. Ele é o capitão, aquele que representa, digamos assim, uma determinada constelação de forças que estava presente na ditadura de 64, né? E é o cara, bom, militar é alguém que pode dar ordem colocar ordem nesse caos que é o sistema político, ou pelo menos pode ser alguém que vai tentar construir o novo num contexto mórbido. O Bolsonaro não é propulsor dessa crise, ele é um sintoma dessa crise do sistema político, desse sintoma mórbido, né? Ele é, digamos assim, ele é um efeito colateral da infecção que o sistema político foi tomado. Ele se apresenta como isso, né? E a gente não conseguiu construir um antídoto a isso, Não. né? Não houve, digamos assim, uma, a, a produção de um isolamento a esse discurso que vinha, esse discurso outsider, né? E mais esse discurso que colocava a própria política em xeque, né? E aí o preço foi muito caro. O preço foi muito caro porque a gente vê isso a todo momento. Ele colocando, fazendo crítica do que ele chama de politicagem, o que é basicamente as relações entre os poderes, né? Bom, se isso é politicagem, bom, o que que a gente. Então vamos voltar para a caserna, né? Lá na caserna não tem politicagem, por exemplo, né? Então o que que a gente vai fazer, né? Então esse sintoma mórbido é o que a gente está vivendo, né? Não só o Brasil, a própria eleição do Trump parte dessa concepção de que há um, há um sintoma de uma gravidade, de uma crise política que está produzindo seus esgotos, está produzindo, emergiu coisas que estavam na qual nunca nunca foi feito luto, né? Elas simplesmente foram recalcadas e retornaram agora como uma política de Estado, né? A própria questão da ditadura, né? Que nunca foi elaborado um luto em cima da ditadura, né? Anistia geral e restrita. Anistia geral e restrita. Me explica como que um sujeito que pega uma mãe, enfia rato nela, não vou nem dizer onde, e obriga os filhos a assistir. Me diz onde que esse sujeito pode receber anistia. E me diz onde que um sujeito que é deputado e diz que esse cara é um herói, esse cara não perde mandato. E digo mais. Olha, cara, me diz uma coisa. Se uma comissão da verdade de fato, com punições, aliado a regras mais duras contra os militares se envolverem na política, como existe na Argentina, por exemplo, me diz se isso permitiria com que um sujeito ascendesse como ascendeu, por exemplo, agora, um outsider militar. Uhum. Uhum. Ah? Então, quer dizer, Na Argentina, no Chile, no Uruguai. mas o Chile e o Uruguai realmente tiveram. Mas a Argentina foi quem mais Uhum. botou no tribunal, né? Porque apesar de não ter tido uma comissão da verdade, mas conseguiu judicializar esses processos, né? O Chile teve um pouco mais de dificuldade, porque assim como nós, o processo de transição deles foi muito brando, né? Não Mas, foi. exato, não concordo, mas, por exemplo, no Chile, o Pinochet, apesar de já morto, foi condenado Não, externamente mas por peraí, uma. mas o Pinochet foi condenado em Londres. O Pinochet foi condenado por um tribunal internacional por Sim, ter condenado por ter executado dois espanhóis. E aí isso sim, permitiu pela que corte, até pelo. a tivessem condenado ele quando ele estava lá visitando a Margaret Thatcher. Ele estava visitando a Margaret Thatcher e aí foi preso num hospital, inclusive. Ele passou mal, foi para um hospital e lá a polícia entrou e deu voz de prisão. Ele não foi condenado no Chile, né? Não, Então. com certeza, não foi. Mas houve, digamos assim, esse apelo. Aqui no Brasil mesmo, o apelo a tribunais, a Corte Internacional nunca gerou frutos, né? É. E no Chile, por mais que eu concordo contigo, a situação parece mais avançada lá na Argentina, né? De fato, onde teve punição, a punição do Videla, por exemplo, né? O Videla preso depois de velho, coisa assim. De política. Lá, militar não pode falar publicamente de política, porque isso gera instabilidade no sistema, não tem como negar. Mas no Chile, até comparando com. Claro, cada país tem a sua história própria, particular, né? Suas disputas políticas próprias, né? Mas no Chile é interessante o caso porque no Chile, né, assim como eu vejo,
a própria relação é diferente, a relação com a memória é diferente da relação com a memória aqui no Brasil, porque é discutido publicamente. Existe publicamente defensores do Pinochet e da ditadura, e existe publicamente críticas, isso é discutido na arena pública. Isso está explícito na arena pública. Aqui nem isso. Onde eles se enfrentam. Exatamente, se enfrentam. Ou seja, a rua é o espaço público, né? E a memória está disputada na rua. Aqui nem isso. Aqui é abafado. Agora a rua... não é mais agora público, agora a rua é do Corona, agora não tem mais. Exatamente. Agora, nesse contexto, nem isso é. E no Brasil nunca foi, né? No Não, Brasil nunca foi pública, né? Mas tu vê, no Brasil, nem isso é possível. No Brasil, a memória da ditadura é abafada completamente. Completamente. Inclusive na escola. Inclusive na escola. Exato. O currículo escolar sobre a ditadura é. Não, só isso pode explicar por que a gente não conseguiu lavar roupa suja, né? Por que a ditadura é comemorada ainda hoje? Por que tem saudosistas da ditadura? Isso nunca foi debatido, isso nunca foi discutido, isso nunca foi desconstruído, sabe? Essa imagem do que isso representou no ponto de... Eu nem falo do ponto de vista da violência, que já seria absurdo o que foi cometido, né? Mas eu falo enquanto memória histórica. Isso nunca foi colocado em xeque, entendeu? Os próprios, digamos assim, perpetradores, né? O próprio exército nunca fez meia-culpa e nem fará. Não, nem fará. E nunca admitiu como ditadura, era para salvar a democracia. Ou seja, o Brasil, nesse sentido, está anos atrás, porque a gente nunca colocou isso em xeque. Então, essas coisas não é que voltam, elas nunca saíram. Elas estavam só abafadas. Estavam só abafadas aí num contexto que o sistema político está em crise, está em frangalhos. Opa, a corporação militar, infelizmente, é uma corporação que, infelizmente, do ponto de vista político, né, é uma corporação que tem grande credibilidade e as pessoas ainda colocam os militares como alguém que pode gerar, digamos assim, gerir, né, a política e gerar, digamos assim, a ordem no contexto político. O que não é o papel deles. Não, né? Então, no Brasil ainda eles têm essa força, a credibilidade. Os militares e os juízes, de certa forma, são dois poderes que têm essa capacidade de gerir as pessoas acreditam como poderes que têm capacidade de gerir a ordem, né? Então, poxa, a gente não consegue nem colocar publicamente isso, né? Não, mas eu acho que os juízes já não têm mais essa credibilidade hoje, Daniel. Eu acho que os juízes hoje já são... Já entraram no jogo do opinião. Assim como se tem opinião sobre a ciência hoje, né? Eu acho que já tem opinião, as pessoas já têm opinião sobre condenação também. Né? Os juízes já caíram um pouco. E eu acho que até a boa notícia é que eu acho que os militares, eles ainda gostam de prestígio, mas eu acho que as pessoas já veem eles mais como hoje... Eu não digo que predominantemente, mas já vem mais do que antes como sendo uma instituição política. Que essa seria a boa notícia, assim, né? Porque realmente... Dos juízes, deixa eu lembrar só dois casos de juízes emblemáticos. Eu concordo contigo. Hoje já o STF, principalmente, né, já é colocado em xeque por algumas mentes, digamos assim, né, abre aspas para o adjetivo, né, bastante controversas, digamos assim. Mas também o nosso papel. É claro que a gente sabe muito bem disso que tu falou, né? Como é que um soldado e um cabo poderiam fechar o STF, né? Porém, o nosso papel também não pode ser o de ficar dando berço esplêndido para Gilmar Mendes, para Toffoli. E só lembrar. Mas com certeza a gente sabe que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Claro. Só lembrar que ia dar o exemplo de dois juízes que o Moro é o juiz emblemático hoje do ponto de vista da extrema-direita, é o justiceiro, e ele se apresenta como isso, né? Então, do ponto de vista eu falo isso enquanto intérprete, né? O que eu observo, né? O Moro representa isso do ponto de vista da extrema-direita, só que a gente não pode esquecer. A esquerda, ou para dizer de forma mais ampla, a centro-esquerda também teve o seu. Quem foi que era o Batman, que tinha foto, a capa preta, que era o Batman, que seria o Joaquim Barbosa. A esquerda, a centro-esquerda, os progressistas também tiveram o seu, que seria o papel de justiceiro. Ou seja, o poder... O Daniel, o Joaquim condenou pessoas do PT, né? Condenou pessoas do PT, mas o Joaquim era próximo, não sei se chegou a ser filiado ao PSB. PSB foi filiado ao PSB. Foi filiado e chegou a ser aventado. Lembra que ele chegou a ser aventado como possível candidato a presidente? Eu lembro disso. Inclusive, em Carnaval, tinha a máscara dele. A máscara do Joaquim Barbosa. E saiu uma foto que era uma foto icônica, que era ele de capa... Isso, a capa preta dele, que aí era o Batman.
justiceiro, vigarista. Então, assim, do ponto de vista do centro para centro-esquerda, quanto à direita, né? Cada um tem seu justiceiro, digamos assim. Então, o poder judiciário contava com esse poder simbólico de, bom, dali sai, digamos assim, dali existem atores ali que dialogam com, quer que isso signifique, mas dialogam com conceitos de verdade e de justiça. As pessoas buscam isso, conceitos de verdade e de justiça. Os militares e o poder judiciário representam isso, já que a política, do ponto de vista moral, virou o quê? Virou lugar de corrupto, né? Político é demagogo e safado. Bom, se a política é isso, vamos procurar a credibilidade onde? Fora, né? Infelizmente. Isso serve com certeza, eu acho que concordo, né? E isso permite ao próprio Bolsonaro se colocar de maneira permanente como um intérprete da revolta popular, a ponto de se colocar permanentemente como vítima, inclusive, né? Mesmo ele chega ao ponto de se colocar como vítima das próprias ações. Ele chega nesse ponto, assim, né? Ele é vítima dos próprios ministros que foi ele que escolheu, né? Ele é vítima, às vezes, dos próprios apoiadores, ele é uma vítima permanente, né? É claro que a gente não sabe até quando isso vai, a gente não sabe, né? Não vai acabar por mágica, né? Assim como o capitalismo não cai por mágica, a magia do Bolsonaro também não cai por mágica, né? Agora, realmente, assim, essa progressão, assim, olha, eu não sei se o primeiro golpe, como tu mencionou, a esse sistema foi em 2013, mas talvez veja mais tempo, mas eu entendo o que tu quer dizer, assim, foi o primeiro sinal de uma ruptura, né? Ruptura, pelo menos, com aquele arranjo que a gente vinha acompanhando ali. Exato. Não digo ruptura do ponto de vista da ordem, mas uma exposição das vísceras. Primeira coisa assim, que mostrou um nocaute, né? Sim, não há dúvida, né? Agora tu vê que interessante a gente ver, por exemplo, porque esse sistema ele foi se radicalizando de lá para cá, né? E eu não sei se tu lembra, né, na eleição de 2014, essa menção a mito que hoje em dia o Bolsonaro usa, não sei se tu lembra, mas o primeiro mito era o Aécio. Só recortava frases dele nos debates, botava aqueles óculos, aquela música de fundo lá, e tinha mito embaixo, mito. Ele era o primeiro mito, né? Só que, claro, aí tem essa questão também da própria infantilização desse segmento do eleitorado, onde ele sempre finge que não é com eles, né? Não sei de nada. Então, quer dizer, o Aécio, esquece Aécio, não existe mais Aécio. O Aécio até é de esquerda, inclusive. Ele é de esquerda, e o PSDB também é um partido de comunista, e amanhã o Bolsonaro pode também ser descartado se surgir uma opção. Agora, só que ele é habilidoso a ponto de também impedir que surja uma pessoa que o ameace, né? Mas quer falar? Não estava pensando aqui, essa tua lembrança do AS em 2014 é muito interessante, né? Porque aí esse discurso até pode ser lido principalmente quando as redes sociais agitam um debate, né? Essa questão da cultura da lacração, né? Aí o mito, Thug Life, que o Aécio foi um representante, o Bolsonaro é um representante, o debate público é isso, virou um ringue, né? Aí virou um ringue, então qualquer frase é para derrubar o outro, né? Em 2014... Nesse jogo, mas ele que tá, Daniel, é isso que eu digo, assim, esse jogo pra nós, tá? Ele é perdido. Porque o que acontece? Completamente. As frases do Bolsonaro cabem num tweet perfeitamente, cara. Que o intuito aqui não cabe no tweet, não cabe não cabe mal e mal cabe num texto do Facebook que ninguém vai ler. Tipo, é muito diferente da gente estar falando aqui, né? Quer dizer, também há aí um componente de degradação da própria relação, né? Que isso tem a ver com esse fenômeno das redes sociais, a gente não tem mais um contato assim pessoal, né? Personalizado, né? Então, quer dizer, isso tem a ver, claro, com a própria degradação do sistema, quer dizer, o próprio mas também tem a ver com essa, assim, entre aspas, revolução tecnológica, né? Esse avanço, quer dizer, a pessoa cada vez mais está atomizada, né? E isso é uma coisa que, assim, quer dizer, e a pessoa, a partir disso, ela vai também perdendo as suas características personais, mas ela também vai se tornando, assim, cada vez mais carente de reflexão e carente até de afetos, né? Dá para fazer toda uma análise psicológica em cima disso, né? A própria formação das bolhas, né? Formação das bolhas digitais, a própria ideia de massa digital, né? As massas digitais, a ideia de robô hoje que tem, né?
Mas a gente tá no ápice disso, assim, é impressionante. Exato. Não sabemos se não vai ficar pior, mas assim, a gente tá num momento que. E é isso que eu digo, assim, é por isso que nesse jogo, se a gente for. É por isso que eu tô falando lá desde o começo da nossa conversa. Se a gente for jogar com essas armas aí, tá perdido. Tá Perdido. perdido. Vamos pra casa. A extrema direita, o Bolsonaro e essa turma sabe jogar esse jogo. A esquerda, até comentava contigo, né, brincando na metáfora, né? A esquerda é analógica ainda. O tempo É. tá digital, mas a esquerda, em certo sentido, é analógica, né? Então, esse jogo não dá para jogar, porque esse jogo tá Não, não. perdido. Nesses termos. Nesses Existe. termos de lacração, nesses termos de frase de Isso. 140 caracteres de mito. Esse jogo a gente não pode jogar. A gente É vai por ter que isso saber jogar o jogo digital, que veio para ficar, de outra forma, É né? por isso que eu acho, Daniel, que eu acho que essa conversa nossa aqui é importante e outras conversas que a gente pode até fazer novas conversas no futuro, porque eu acho que nosso papel, assim, como eu acho assim, auxiliar a reflexão, sabe, é muito importante, entende? Porque, cara, se nós não vamos ter as nossas pautas, sabe, os nossos temas, quer dizer, porra, a gente não pode dar de bandeja, assim, o privilégio de assim, ó, a gente ficar sempre rebatendo o discurso lunático. A gente fica tendo Uhum. que ficar, digamos assim, fazendo uma figura, assim. A gente não pode ficar todo dia explicando que a Terra não é plana, entende? A gente não pode Exato. ficar tentando. Então, quer dizer, pô, a gente não é, cara. Pô, a gente não é de esquerda, nós vamos fazer guerrilha, pô. Vamos levar para o nosso campo de batalha, entende o que eu quero dizer? Fazendo uma metáfora aí, né? Já vai ter gente dizendo amanhã que eu tô propondo luta armada. Né? Mas o que que eu tô querendo dizer é o seguinte, quer dizer, onde estão os nossos diálogos, onde estão as nossas pautas, quer dizer, pô, vamos começar a falar sobre o sistema financeiro? Vamos começar a falar sobre desigualdade? Vamos começar a falar sobre terra, sobre qualquer coisa. Mas o Sistema de que saúde. Sistema de saúde hoje. é Poxa, saúde? Exatamente. Pô, quer dizer, essa pauta não nos cabe mais, é isso? Não pode ser isso, né? Não pode ser isso, né? Isso não pode ser a nossa. Não pode ser esse o nosso papel. É isso que eu digo, papel, o Daniel. O que me incomoda muito é essa coisa. Cara, o nosso papel está cada vez mais reduzido, a gente não pode. E a gente parece que tá aceitando, parece que a gente está contribuindo para que isso aconteça. E aí eu e tu aqui falando, por exemplo, dessa questão até desse nosso papel, do nosso passado histórico, né? O quanto não se mexe. Pô, mas inclusive nós temos que cada vez mais. É por isso também que essa nossa conversa é importante. Porque nós que estamos no meio da história, nós estamos produzindo história diariamente, quer dizer, nós também temos que fazer esse debate cada vez mais, né? A gente não pode ficar reduzido, atomizado, né? Repetindo essa expressão, mas quer dizer, essa reflexão ela tem que vir para fora e cada vez mais. E claro, é claro que assim, ó, Daniel, as nossas pesquisas, a nossa produção de pesquisa, ela constitui um legado importante. Assim, uhum. inegável. Agora, para além disso, a gente também tem que cada vez mais assim entrar nesse debate, porque quando vê amanhã ou depois não tem nem pesquisa mais, né? Isso é um bom tópico para a gente abordar também, né? Porque a pesquisa também é em ataque amplo e aberto, né? Não sei se tu quer entrar nesse tópico. Ocupar o espaço. A gente tem que ocupar o espaço, né? Também ocupar, apresentar propostas, apresentar ideias. Até quando tu fala, né, essa questão das pautas, né, eu acho isso muito interessante. Mais do que pensar em projeto, pensar numa. Eu sempre tenho um certo ceticismo com essas ideias mais unívocas ou um pouco mais uh, abrangentes, assim, o projeto, a unidade, a esquerda, essas coisas assim que vem com um artigo definido antes e que singulariza o termo, né? Eu acho mais interessante a gente pensar. Pautas também constituem projetos, só para deixar isso claro. Mas aí que tá. Quando eu falo em pauta, assim como tu tá pensando, é porque eu acho que ela tem que surgir não no sentido macro. Ela tem que surgir no sentido micro mesmo, a sociedade civil dessas organizações para aí se tornar um projeto. Eu estou pensando projeto no sentido de Estado, de governo mesmo, né? Então aí sim, projeto mais no sentido macro, né? Na ótica do Estado, mas antes disso ela tem que ser infiltrada no Estado por dentro do campo de forças que é, né? A sociedade civil. E como isso, a partir de pautas, eu acho que a esquerda se afastou muito disso. A esquerda pensa muito no projeto, pensa muito, mas ela não pensa nas pautas que mediam esse projeto. E que pautas são essas? Uma delas, por exemplo, é a renda básica emergencial. Ah, Essa renda não deveria ser só agora, embora já seja um ganho nesse contexto. Essa renda deveria ser permanente, sabe? tu, tu, Isso é uma tu, renda que deveria ser permanente, uma política de Estado, sabe? tu tá falando de uma renda básica de cidadania, no caso.
Isso, essa renda básica que hoje é dita emergencial, uma renda básica de cidadania, porque isso muito mais do que nada contra, o Bolsa Família é excelente, o Bolsa Família é excelente, mas não vamos achar que o Bolsa Família muda a vida das pessoas. Poderia ser Não melhor ainda, né? muda. Poderia ser. Sim, até te ajudando, entendeu? Para ninguém te interpretar mal. Não, não é que a gente seja. Ou tu, eu entendi tua fala, não quer dizer que tenha que afastar um programa como esse. É que dá para ser algo melhor ainda, né? A gente Muito poderia. mais, tem que ser É, ampliado, tem que ser ampliado. Exato. O Bolsa Família não pode ser o fim. Ele é um não, instrumento. O processo tem que ser mais largo que esse. A renda básica de cidadania, um ponto. Outro ponto, discutir isso, o Sistema Único de Saúde. Melhorias no Sistema Único de Saúde, porque é ele que as pessoas estão recorrendo. Não são aos convênios, é o Sistema Único de Saúde, ou seja, é ele que tem que receber mais investimento, né? Outra questão, a educação. O que é possível fazer? A gente tem que, entre aspas, a esquerda tem que se preocupar mais com as pautas plurais, que isso tocam nas pessoas, do que, sendo no sentido bem grosso modo, a esquerda tem que ser mais pragmática. Nesse sentido, a esquerda tem que ser mais pensar como centro, em certo sentido. O que é pensar como centro? É pensar nas pautas. As pessoas pensam nisso, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da educação. O que a esquerda pode oferecer a isso para tentar disputar um governo? Aí sim um projeto mais à frente. Eu sou um pouco cético com essa ideia. Não, qual é o projeto? Não, o projeto de nação ou projeto de Estado. Calma. Isso fica de sobreaviso, sabe? Porque senão a gente está fadado a repetir esse discurso que não cola. Porque esses projetos oceânicos, assim, que passam por, digamos assim, por uma lógica de sistema político, eles estão condenados pela população. E outra, é só lembrar, o Bolsonaro foi eleito sem projeto. O Bolsonaro não foi a debate, ou seja, as pessoas não votam por projeto. As pessoas não votaram pelo projeto, entendeu? Então a gente tem que apresentar o quê? Pautas pragmáticas. Que pautas sim. a gente pode discutir? Quais são as propostas fixas? Não, a esquerda vai discutir o quê? O desemprego está aumentando. Então a esquerda vai apresentar uma proposta de, não digo pleno emprego, né? Não é uma coisa keynesianista que também não vai dar conta, né? O keynesianismo só volta em sistema de crise, né? É muito interessante isso. Então, Sim. né, o desenvolvimentismo é outra coisa que, poxa, pensar o desenvolvimentismo como projeto de Estado, puxa, a gente está nos anos 60 ainda, né? Não dá mais. A Dilma tentou restabelecer isso, olha o que deu. Gerou Com a uma dívida crise pública, inflacionária gigantesca. com a dívida pública que a gente tem, como é que faz o desenvolvimentismo? Não tem como, não tem como, não tem como, né? E achar que essas empreiteiras estão dispostas a morrer abraçadas com o Estado, elas não estão, elas vão abandonar o barco muito antes, Nossa, né? não. Então, esse projeto eu acho falho, entendeu? Então, só que a esquerda ainda é isso, a esquerda pensa no progresso e num projeto desenvolvimentista. Bom, enquanto a esquerda pensar isso, a esquerda vai perder. A esquerda tem que pensar de forma mais, sabe, naquelas coisas meio, naquele debate meio mais próximo a Deleuze, assim, a esquerda tem que pensar na molécula, tem que pensar não na molaridade, né? A esquerda tem que pensar no micro, tem que pensar no que é possível resolver do micro para, quem sabe, esse micro possibilitar construir o macro, sabe? Quem sabe assim a esquerda reconquista espaço, a esquerda consegue redisputar o espaço com os neopentecostais, sabe? Com o pessoal que é da Damares tem um grande apoio e que representa um apoio muito forte ao governo Bolsonaro. A esquerda perdeu esse contato desde os trabalhos de base, sabe? Daí essas coisas têm que voltar a ser disputadas antes de pensar no projeto de Estado. Não, a esquerda perdeu a hegemonia disso. Hoje a esquerda não representa mais a hegemonia. A esquerda perdeu a hegemonia de centro, né? Então, enquanto Hegemonia. governança de um sistema político, hoje não é a esquerda, e mais, hoje não é nenhum projeto democrático. Ou seja, o problema é grave. Então, como é que a gente reconquista esse espaço? Não pode ser agindo como a gente agia antes. Ou seja, não pode esperar do Lula a solução. Porque o projeto lulista já acabou também. Ele foi satisfatório, foi importante num determinado contexto. Para hoje não serve mais. A gente tem que avançar em relação a isso, sabe? E é isso que eu não vejo, atitudes em relação a isso. As pessoas, a gente tenta superar essa crise utilizando os mesmos mecanismos críticos. Bom, utilizando os mesmos mecanismos críticos, a gente vai ter o quê? Derrota. Derrota atrás de derrota. A gente vai colher a mesma coisa, porque com esses mecanismos a gente perdeu em 2018. Sim. E a gente vai usar os mesmos mecanismos para ganhar em 2022? Essa é a Não, não. estratégia. Mas é que assim, eu só queria colocar um ponto aí que eu acho que, por exemplo, essas pautas que tu coloca de tanto saúde quanto educação, etc., e isso constitui projeto. Projeto não é projeto de vitória eleitoral, é isso que eu tô
colocando aqui, né? É claro, bom, aí também vai, vai das divergências metodológicas, digamos, mas Uhum. eu penso ainda que deve haver, porque eu penso também que o que acontece é, se a gente não tiver uma clareza de onde a gente quer chegar, a gente morre ali adiante, entendeu? É o que eu coloquei antes, a gente só adia a derrota. E cara, não é que isso vai ganhar voto necessariamente, eu estou dizendo, é a clareza do ponto de partida e do ponto de chegada, né? Isso Uhum. para mim é um projeto com todas as pautas que a gente vai discutindo e clareando no caminho, inclusive, né? Agora, Uhum. só um ponto que eu queria também colocar, assim, até é claro que o Bolsonaro venceu sem projeto, e isso era previsível. Eu até tem um caso que eu acho que é talvez mais claro do que esse sobre essa questão de ausência de projetos, que pô, aqui no Rio Grande do Sul, uma candidatura antes da dele que foi do Sartori. Tu lembra, Uhum. o Sartori falava para quem quisesse ouvir, olha, não tenho projeto. Lembra que ele falava, olha, o meu projeto é vencer a eleição. Depois eu vejo o que eu faço. Ele fala, não, não é que eu estou interpretando o que ele disse. Não, não, ele dizia isso. Sim, É, é exato. foi um laboratório, assim, é uma coisa que eu acho que nunca ninguém tinha visto. Eu lembro que ele ia para os debates e os adversários perguntavam, tá, mas tu vai fazer o que para a saúde? Tu vai fazer... Ele dizia, olha, a minha proposta é chegar lá e fazer um diálogo E com me os diz uma coisa, sendo bem duro, né? venceu a E sendo, eleição, venceu a eleição. venceu. É uma Eleição. estratégia que deu certo. Deu certo. A gente tem que reconhecer isso. Ah, mas Não, ele era um burro, não, ele era um coisa. Não, deu certo. Deu certo. Deu claro. certo, entendeu? Mas ao mesmo tempo nós não somos eles. Esse é um ponto também que a gente não, Exatamente. nós não podemos descer lá no esgoto também, né? Mas não é descer, aí que tá, não é descer, não é descer utilizar a mesma estratégia que ele. Mas a minha pergunta é, para tocar na ferida, será que utilizando a estratégia do projeto a gente vence? Eu acho que não, porque as pessoas não Não, querem ouvir a estratégia do projeto, as pessoas querem melhorias concretas. E o projeto é uma coisa, quando tu pensa no projeto, tu tá pensando numa coisa a mais médio prazo. Tu não tá pensando numa coisa que vai ter resultados imediatos, entendeu? Esse é meu não, não, ponto. Eu acho o o que eu projeto. digo não, desculpe, desculpe Não, até não vai. a nova interrupção. Mas é que assim, é claro que eu tenho consciência, digamos assim, eu também tenho pragmatismo. Eu entendo o que tu está dizendo, claro. Não, não é que eu pense que a gente agora vá iniciar um projeto. Pode chamar do que quiser, pode chamar de revolucionário, pode chamar do que quiser, e a gente vai, Hum. vencer, vai iniciar um processo. Eu não tenho essas ilusões. Você entende? Não, 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 não me entenda mal. O que eu quero dizer é que assim, eu estou pronto, evidentemente, para pensar algo pragmático. Né? O que eu não aceito é, pelo menos assim, abandonar qualquer diálogo de médio e longo prazo, entende? E isso para mim é projeto. Isso é projeto, entende? Hum. É por isso que eu digo assim, pô, falar de educação, falar de saúde, pô, estamos dentro. Agora, assim, a gente vai chegar lá para os caras e vamos dizer assim, ó, vamos melhorar a tua saúde, vamos melhorar a tua educação? Não, quer dizer, Não. não, mas como é que faz? Com o que faz? Né, é isso que Uhum. a gente tá fazendo aqui, né? Então, é só assim, ó, Medidas concretas. oi? Medidas concretas. É medidas Claro, concretas. É o que a gente quer. Exato. é, é possível fazer hoje, não é? Olha, bom, aí a gente entraria em outros temas, mas, por exemplo, com a nossa dívida pública, com a nossa dívida externa, com o nosso, a gente consegue reformar SUS? Do que precisa? É um jogo de uma ferida um pouco mais assim, sensível, mas esse Uhum. tipo de discussão, se não houver pelo menos entre nós, é isso que eu tô falando, se esse tipo de discussão não houver pelo menos entre nós na caminhada, esquece. Pode vencer agora que a derrota amanhã é certa, né? Uhum. 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 Mas aí que tá. O meu ponto é a derrota eleitoral que foi acachapante. Eu nem falo da acachapante do ponto de vista da esquerda ou do PT, que foi acachapante do ponto de vista democrático. Não é só O campo eleitoral, isso aí. Não é só lei eleitoral a derrota, mas é isso que eu tô falando. é isso. Por isso meu ponto é: a gente não pode pensar no projeto eleitoral agora. Isso fica para a segunda página. A primeira página hoje Mas não é é projeto eleitoral, preciso. né? Hã? Mas não é projeto eleitoral, é o projeto de Estado, de sociedade, etc, Mas, etc. mas aí que tá, ainda assim. Claro, como tu disse, são divergências metodológicas, né? Os nossos É, pontos de partida são diferentes, embora não disjuntivos, né? Mas são diferentes. isso, isso.
a questão eleitoral fica para um segundo ponto. Hoje é reconquistar as pessoas, a crença das pessoas acreditarem que a esquerda e, mais que a esquerda, o campo democrático pode oferecer algo. As pessoas apostaram não no campo democrático, apostaram em quem previa a derrota do sistema político. Aliás, essa é uma das estratégias do Bolsonaro, né? Ele não se apresentar como sistema político. O sistema político é o inimigo. Ele se apresenta a todo momento como isso. Ele faz questão de dizer isso. O sistema político é o problema. Ele é a solução. Então, como a gente faz para recuperar a credibilidade do sistema político? Ou seja, como a gente reconstrói o campo democrático? Acho que essa é a questão mais importante hoje. E, na minha visão, isso só pode ser reconstruído, reconfigurado, a partir de medidas concretas. Medidas micro mesmo, de restabelecimento em comunidades, restabelecimento em espaços que não são os espaços eleitorais amplos. Digamos, uma estratégia de formiguinha. E essas formiguinhas, como tu pensou em guerrilha, pequenas guerrilhas. Cuidado com essa palavra. Metaforicamente falando, porque eu acho que aí tá, a esquerda pensa na estratégia do campo de batalha enorme. Ela tem um campo de batalha aberto, ela ainda tá pensando nisso, sabe? Um campo de batalha aberto como se fosse uma guerra medieval. É um campo de batalha aberto, medieval, e cada oponente disposto. Não é disso que se trata. Não é disso que... A se jogar assim, a gente vai perder. A gente vai perder porque a credibilidade tá lá embaixo. Cara, 2018 tem que ter nos ensinado alguma coisa. Não é possível que a gente ache que nada mudou, entendeu? Como é que a gente pode recuperar isso? Eu acredito que só com medidas concretas, e essas medidas concretas elas vão constituir sim um projeto. Só que esse projeto não pode ser a priori. Esse projeto vai ser constituído ao longo do jogo, entendeu? Até porque, na minha visão... Aí ponto assim, então, por favor. Não, pode continuar, pode terminar. Não, vou fechar a minha ideia aqui, que o governo mais à esquerda que foi eleito na história desse país, e tô pensando na história democrática recente, tá? Foi o governo Lula, concorda? Sim, o único, mas exatamente, para não dizer não constituiu um governo de esquerda. Mas... Até porque não existe governo de esquerda, né? Aí que tá. É uma outra discussão. A gente usar a polêmica lá do Deleuze, né? O governo de esquerda não existe, né? Mas brincando, assim, mas foi o governo que a gente poderia apelidar como mais próximo, entre aspas, de um campo progressista, concorda? Concorda? Esse governo não tinha um projeto a priori. Inclusive, foi por isso que ele foi bem sucedido, né? Não, Daniel, mas é isso que levou a gente ao ponto que a gente tá, cara. É isso que eu digo. A gente deu o povo uma nova derrota no futura. Mas aí é teleologia, né? Tu culpar o programa lá atrás, a derrota, né? O governo Lula, na minha visão, só foi satisfatório, só foi bem sucedido porque não tinha um programa definido. Ele se constituiu ao longo do tempo. Era uma coalizão, era um sistema de coalizão ampla. Então não tinha um programa definido. Tinha um concerto, uma conciliação que foi, como tu bem disse, o governo Lula não fez reforma nenhuma. Não fez nenhuma reforma. O que ele fez? Política... Exato, nem debateu isso. Ou seja, para tu ver, olha o exercício que a gente está fazendo aqui, a ginástica intelectual que a gente está fazendo aqui para dizer que esse governo é o mais próximo à esquerda. Esse governo não foi nem reformista, como se acusa a esquerda social-democrata, né? Nem reformista foi, né? Esse governo, como a gente falava, o governo Lula perto do governo Jango é um governo de direita. O Jango é revolucionário perto, né? Brincando, mas é um fundo de verdade. Então... E olha a ironia da coisa, é um metalúrgico e um latifundiário. Quem é quem? Exatamente. Como isso não quer dizer nada. Não, é só lembrar, cara. A Dilma ex-guerrilheira, ela fez um projeto do Brasil Grande com usina elétrica que lembra a política da ditadura. Sim. Guerrilheira. Tu me permite até um ponto nisso daí, que é o seguinte, me concede uma parte, porque assim, a Dilma, inclusive, no segundo governo dela, depois do 2013 e toda aquela crise que se estabeleceu, é interessante o seguinte, tu vê, né, o segundo governo dela começa, assim, sendo o governo com o ministério mais à direita que a gente via desde o FHC, aquele ajuste do Levi, assim, de austeridade, assim, imposta de uma maneira, assim, radical. E isso é um ponto que eu acho interessante também, porque é o seguinte, e aí como tu falou, mais guerrilheira, como o jogo político apodrecido, ele nos leva a
a cálculos assim que tem uma resolução incógnita, né? Porque assim, ela faz um ministério completamente conservador, com o Levi sendo o grande comandante, não só sendo o ministro da Fazenda, mas sendo o comandante dos ministros. E assim, cara, isso traz também. Assim, isso dá uma mensagem clara para o povo de que quando o negócio aperta, a solução é à direita. Isso é algo que eu não consigo perder de horizonte, sabe? Quer dizer, quando o negócio aperta, a mensagem dada, ó, tá aqui, ó, é austeridade no neoliberal. Quer dizer, como é que a gente vai reclamar depois disso que o neoliberalismo se chega num ponto quase distópico como que a gente vê hoje, sabe? Uhum. Então, assim, também é. Mas eu te interrompi, pode continuar Não, algo que você tá falando. não, perfeito. Tu falou do Levi, a Cátia Abreu. A Cátia Abreu, como é que é o apelido da Miss Motosserra? Tava lá, Motosserra. tava no governo Dilma, tava lá como ministra, se eu não tô enganado. Sim, Então, ela foi né? ministra da Agricultura? Da É, Agricultura. então, da agricultura, isso. Imagina, da Hoje, agricultura. o que a gente falou hoje do Salles ser ministro do meio ambiente. Como é que pode um sujeito contra o meio ambiente ser. Pois é, mas. É É, claro que a gente sabe que aí tem fica a diferença, né? piada. Não? É ministro da agricultura ou do agrobusiness, né? É Ministério da Agricultura ou do agrobusiness, do agronegócio. Aí a gente não sabe, né? Então, cara, é isso que tá. Esses caras não surgiram do nada, esses caras já estavam lá. Esses caras já estavam lá. O Osmar Terra já estava lá, Ah, tá sabe? assim. Esses caras todos já estavam lá. A É, conjuntura aconteceu, mas é, esses caras todos estavam lá. Então, assim, o governo Dilma já foi, de certa forma, principalmente, porque eu penso em 2013, né? Desde 2014, né? Nas eleições de 2014, o governo Dilma já era um arremedo político. Já era um governo que já estava lidando com um sintoma que a Dilma, por uma pressão gigantesca em torno dela, inclusive, não foi capaz de liderar. Porque não só culpo ela, né? Mas eu culpo o próprio PT. O também PT não não. foi capaz de liderar. Também Isso é não, uma culpa do não é a PT. pessoa dela, concordo contigo. É importante Exato. esse ponto, é importante esse ponto, né? Porque hoje em dia parece que ela foi simplesmente retirada do tabuleiro e se esquece ela e parece, ó, ó, tu errou, senta no teu canto lá, não, 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 Ela não. foi culpada, né? Não Ela é foi assim, né? culpada. Mas, exato, é que também é outra coisa que a gente pode tocar na ferida, né? Essa foi, inclusive, uma própria estratégia do partido, de vincular o problema à Dilma e não ao PT, para o PT sair, entre aspas, incólume, né? É, Então, assim, não foi o PT que foi mal, foi uma política que foi mal, que foi a Dilma, tu joga nas costas dela, o partido fez isso. O partido fez isso também, né? Não vamos ser ingênuos, né? não. Política vale tudo, né? Em É. política, para preservação de um poder simbólico, tu utiliza capital de morte, sem dúvida nenhuma. Mas isso é muito interessante, cara. E o Brasil é cheio dessas coisas, cara. O Brasil aí, tu vê essas pregações de peça, né? Como a história realmente não tem sentido. A Dilma, ex-guerrilheira, fez uma política do ponto de vista da infraestrutura muito próxima da ditadura, com os programas do Brasil Grande, com a usina. O Lula, um sindicalista metalúrgico, fez um programa de governo que mais enriqueceu empreiteiras. Era E, o ban Lula das empreiteiras. e bancos. E Apesar que, bancos. apesar que agora talvez eles enriqueçam mais ainda, mas enfim. Mais ainda. Mas digamos assim, até porque aquele projeto de redistribuição só foi possível porque gerou ganho para os empreiteiros. É o que estava descrito já na Carta aos Brasileiros de 2002, né? Ou seja, um ex-sociólogo de esquerda fez um programa tido como neoliberal. Olha as pregações de peça, cara. A história do Brasil é cheio disso, sabe? A história do Brasil é cheia dessas coisas. Um político ditatorial, como foi Getúlio Vargas, num primeiro momento, é tido como alguém que estabeleceu o Brasil moderno, que estabeleceu um marco para o Brasil moderno, que foi um projeto de industrialização, que depois, no segundo governo, é tido como um democrata. Na memória seletiva, que estabeleceu as bases do trabalhismo, do desenvolvimentismo, de um projeto nacionalista de esquerda. O Vargas, aquele que nos anos 30 tinha sido, nos anos 30 e 40, tinha sido um ditador, muito mais aproximado ao signo autoritário de direita, dos anos 50 era aproximado ao campo democrático. Era aproximado ao campo nacionalista, ao campo, entre aspas, de centro-esquerda, com tradições políticas do trabalhismo, do desenvolvimentismo, esse mesmo Vargas. É esse mesmo. Então, e esse mesmo Vargas que é utilizado muitas vezes como recorte de memória seletivo para o governo Lula, né? Como o Lula uma nova figura, né? Um revival, né? Do Vargas. Então, a história do Brasil é cheia dessas contradições, dessas ambiguidades, né? Daí para citar uma série de outras, né? E então, cara, como é que
Aí voltando ao que tu tinha colocado, né, da Dilma, assim, a Dilma sofreu pênalti, né? A Dilma sofreu pênalti porque ela pegou a maior crise recente, 2014, né? Bom, ela foi isolada pelo partido e ela não. E o que ela fez? Como tu disse, ela abriu o campo, ela abriu espaço para a micropolítica conservadora. Então ela abriu espaço a full nos ministérios para conservadores, para gente conservadores e mais do que conservadores, né, ortodoxos no pior sentido do termo, de alteridade, de ajuste fiscal, de recortar aqueles projetos de política pública, de redistribuição foram cortados. Tudo isso não foi só no governo Temer, boa parte já tinha sido cortado no governo Dilma, entendeu? Ela mesmo para enfrentar a crise. De orçamento para as universidades foi no governo dela. Foi no governo, ou seja, como tu bem disse, o que se mostra em contexto de crise é arroxo, fecha, abre espaço para a direita, abre espaço para o conservadorismo. É isso que foi feito, né? E evidentemente a Dilma não é a culpada disso, ela é parte do processo, o processo é muito maior e ela não foi bem assessorada a ponto de tentar estabelecer uma outra alternativa. Até porque, como disse, o PT não tinha outro projeto. O PT conciliava essa ordem, essa coalizão. O PT não conseguiu gerar uma alternativa, né? O PT não tinha o quê? Hã? Um outro projeto? O PT não tinha, de fato. É o que eu tô te falando. Não havia. Mas é que tá, eu acho que o projeto não pode ser definido a priori, né? O projeto é constituído para e passo, né? Ao longo, né? Claro, claro, claro. Não, mas é o que eu tô falando desde o começo. Tu entendeu o que eu falei? Tu entendeu? Não é um projeto estanque, né? O que eu tô dizendo é que se a gente não tiver uma visão de chegada, né? E um projeto que vai se construindo dialeticamente, né? Falei a palavra aqui que é palavrona, mas tu entende o que eu quero dizer, né? Mas assim, até isso eu acho que enriquece a nossa conversa aqui, né? Esses momentos assim onde a gente traz visões que vão divergindo, mas que a gente vai construindo, né? Mas então, é isso que eu tô te dizendo, né? É isso, esse movimento que é interessante, tu sabe? De eu estar falando de uma coisa, tu faz contraponto, eu faço contraponto, e a gente vai gerando essas reflexões, né? Isso que é. Isso é um exercício de laboratório para mostrar que nem entre duas pessoas é possível uma unidade. Não se trata de unidade, se trata de uma aliança, de uma tática, de uma aproximação, de uma convergência, de certa forma. Aí, quando tu falava, a metáfora da guerrilha é boa nesse sentido. É uma guerrilha no sentido que são pequenos focos que agem ao mesmo tempo. Então é isso, é uma aliança, é uma tática comum, porém não se trata de uma unidade. Né? Porque não há um projeto definido, é esse o projeto, e todos os partidos, todos os grupos vão adotar. Isso dá errado, porque isso vai sempre. Esse discurso só pode ser anunciado por quem detém hegemonia. Né? E nesse caso, quando se fala em hegemonia de esquerda, de unidade da esquerda, já está se falando de um discurso que só pode ser enunciado pelo próprio PT, né? Então não adianta. Aí que tá, esse ponto que tu coloca é interessante, porque assim, guerrilha, às vezes a gente pensa a imagem da guerrilha, assim, né? Mas o que define o que é uma guerrilha, mesmo falando até militarmente, o que define uma guerrilha é o espaço. A diferença de uma guerrilha e de batalha em campo aberto é que o estabelecimento de uma guerrilha é que determina o local da batalha. Ou seja, a guerrilha determina para onde está indo entendeu? Não importa que sejam 1.000 homens contra 500 mil. Né? É a guerrilha que vai estabelecer o espaço. Né? Ou seja, a tal ponto que o próprio fato da guerrilha conseguir seguir existindo já é uma vitória. Ela mostra publicamente que ela não está sendo derrotada. Isso já é a guerrilha existindo, ou seja, por isso que eu coloco agora, né? Se a gente não tivesse as nossas clarezas, os nossos, tá, o projeto pode escolher outra palavra, mas o que eu quero dizer assim, ou nossas pautas, vamos utilizar pautas. Nesse caso, projeto é algo um pouco mais abrangente. As nossas pautas, e a gente não puder dar essas pautas, quer dizer, a gente vai ficar minimizando danos para sempre, né? Esse que é a riqueza da gente ficar sempre em diálogo. E uma coisa também, Daniel, eu acho que a gente também tem que comentar, assim, que eu acho que é uma provocação mútua a nós aqui, mas a gente falou aqui muito sobre essa questão desse arranjo lulista e tudo mais, etc. Mas agora vamos fazer um exercício inverso, né?
O que poderia ter feito, ou seja, teria como governar, porque, assim, eu tô falando isso porque tu sabe muito bem disso, a justificativa que sempre se dá é que, se não for assim, não se governa no Brasil, se, né, mas se não fosse assim, não tinha nem chegado lá, mas se não tivesse apertado a mão do Maluf, não tinha eleito o Haddad, mas se não tivesse apertado a mão do Sarney, não tinha conseguido maioria no Senado, mas o Renan Calheiros foi importante para fazer com que a gente conseguisse passar nossos projetos. Enfim, o que a gente pode dizer disso? Esse é o problema e a gente chamava atenção lá no início, né, da nossa conversa aqui. Isso é muito interessante, que como em política a gente fala em duas coisas, né, comentando, né, a gente fala em tendências e fala em perspectivas, né. A perspectiva que a gente está falando, esse discurso, como tu disse, né, que foi feito assim, mas não porque o PT queria, não era um desejo do PT, mas era o que era possível fazer. Quando esse discurso do que é o possível fazer, esse discurso não pode ser aceito. Porque esse discurso parte de uma perspectiva. Que perspectiva? A perspectiva do PT, do partido. Aí seria a gente tomar essa perspectiva, essa parte como um todo. Bom, o que o PT fez era o que é possível fazer. Bom, aí o PT sai incólume da crítica. O PT estava num ambiente que era um ambiente de gente ruim, um espaço que era contaminado, e o PT era o partido bom, que tentou fazer alguma coisa, não fez, então teve que conciliar. Não é por aí. Não é por aí, né? Aí é pensando numa lógica dual, né? Numa lógica dicotômica do discurso, né? O que se deseja fica para a sociedade e no poder o que se pode fazer. Não passa por aí. Não passa por aí porque, inclusive, essa é uma concepção muito conservadora de política, né? Política é o que é possível fazer. Não, a política não é o que é possível fazer. A política tem que ser o que potencialmente se pode fazer. Ou seja, e o que potencialmente se pode fazer tem que abrir caminhos, tem que criar novos espaços, não pode ser reconstruir ou reafirmar espaços já dados. Se o que o PT conseguiu fazer foi só reafirmar espaços que já estavam dados, o PT foi um mau partido. Fez um mau governo, porque o PT não conseguiu avançar. E essa é uma crítica que eu acho que até tu coloca, né? Tá na entrelinha da tua crítica, né? Essa coisa que o PT não avançou. O PT conseguiu rearranjar, mas não avançou no sistema. Então, essa é uma questão perfeitamente cabível, acho que de crítica ao PT, reconhecendo que, na perspectiva do que a gente teve, foi o melhor porque foi quem conseguiu avançar, mas ainda assim uma experiência política muito limitada, justamente porque geriu uma situação que já estava dada, que é a situação da lógica de coalizões, do sistema do chamado presidencialismo de coalizão, que é outra coisa que me incomoda muito, que o presidencialismo de coalizão virou uma tese que deixou de ser uma tese que descreve o ritmo e o regime de poder e se tornou uma tese que é o desejo, é o ideal desse regime de poder. Esse é um problema. Ou seja, naturalizou o regime de poder. Mais do que dizer assim, o presidencialismo de coalizão como uma lógica de formação de coalizões, ok. Eu acho que sim, cabe como isso. Mas se tornou algo que os cientistas políticos desejam. Esse é o ideal da democracia brasileira, é o presidencialismo de coalizão. Se esse for o ideal, aí eu concordo contigo do projeto a longa escala, né, a largo prazo. Se esse é o projeto, bom, o máximo possível é o PT. Se o projeto for presidencialismo de coalizão, o máximo possível do ponto de vista progressista é o PT. Ou a gente vai esperar que o Congresso todo seja de esquerda. Bom, mas quando é que o Congresso todo vai ser de esquerda? Nunca, nunca. Então, assim, se o Congresso todo nunca vai ser de esquerda, o máximo possível, se a gente pensar com os termos do presidencialismo de coalizão, o que é possível fazer é o PT. Aí que tá, a gente tem que desmontar esse discurso. A gente tem que desconstruir. A lógica não pode ser a lógica do presidencialismo de coalizão. A gente tem que desconstruir isso e tentar construir uma outra política, né? E que outra política é essa? Eu acho que só é possível construir uma outra política não da ótica do Estado. Da ótica, por isso que eu falo do micro, das pautas, ela tem que ser construída desde o campo social de forças, que é a sociedade civil, e ela tem que avançar, ela tem que chegar, penetrar o Estado. O Estado tem que ser poroso a isso, né? Porque se for pensar da ótica das instituições do Estado, não é possível fazer nada mais além do que o presidencialismo de coalizão, que, aliás, morreu, já não existe mais também. O que a gente está vivendo não é uma lógica de presidencialismo de coalizão, né? Então, é aí que tá essa ótica do PT de perceber o jogo, de fazer até uma certa chantagem, né? Bom, era o que é possível fazer. Ou seja, ou tu tá com a gente, ou tu tá com quem acha quem prefere o que tá acontecendo agora, né? Não, essa lógica de divisão do campo em mundos binários é uma ótica de quem parte de um certo paradigma, de um marco que é o marco do presidencialismo de coalizão. Não, a gente tem que superar esse marco.
esse marco é pouco. Esse Não, marco é pouco. eu queria lembrar que quem inventou essa tese foi o Fernando Henrique Cardoso, né? Quem, do ponto de vista. Até a tese é do Abrantes, mas quem, digamos assim, quem comprou do ponto de vista político foi. Foi o cara que Nossa, digamos assim, conseguiu estabelecer isso na política. Né? não, mas essa tese muito utilizada pelo nosso príncipe dos sociólogos, né? Esse apelido foi dado a ele, né? O príncipe dos sociólogos, o francês Fernando Henrique Cardoso, né? Mas o que é o seguinte, né? Mas tu vê, né? Não, mas é curioso, né? A gente pensar que realmente é por isso que eu digo que esse cadáver político ele vem de. Não é nem de agora. Mas a gente também. É claro que assim, acho que é só um ponto que a gente também tem que deixar claro aqui: que ninguém aqui nega. Isso também tá na tua fala. Ninguém aqui nega que houveram ganhos nesses 13 governos, desculpa, 13 anos, né, de coalizão petista, né, que não houveram avanços aos mais pobres, né, porque realmente foi um período que teve maiores avanços do que a gente vinha acostumado a ver, né. O que a gente discute aqui são as limitações desse modelo, né. É por isso que eu estou falando que realmente precisaríamos de uma força capaz de superar esse paradigma. E esse que é o ponto que eu foco em que a gente deve buscar construir de certa maneira, né? Agora, Eu como acho. é uma discussão que ela tem que ser permanente, né? Fóruns não digo metaforicamente, esses fóruns tem que ser permanentes, esses canais de diálogo tem que ser permanentes, né? Eu acho que nós temos que sempre pensar essa coisa esse diálogo permanente entre nós, essa construção permanente, por um lado, e por outro lado, essa ideia de comunicação e aproximação com o meio comum, né? A gente não pode abandonar essas duas perspectivas, né? Bom, pelo menos agora eu acho assim que também a gente está num momento que também ele talvez favoreça a gente fazer essa reflexão, né? Esse momento de crise também acho que talvez nos ajude a sentar e pensar melhor essas coisas, sabe? Como a gente está fazendo aqui agora, por exemplo. Não sei se naquela situação de normalidade a gente estaria agora fazendo essa conversa, por exemplo, entende? Uhum, uhum. Propicia isso. A crise propicia a crítica, né? A própria política, né? Bom, a conversa tá maravilhosa, né? Eu não sei se a gente segue, a gente tá 1h27 de conversa. Que tu acha? Não sei, vamos parar por aqui por um primeiro vídeo e se tiver uma repercussão legal, se o pessoal gostar, não sei, ou descer a lenha, né? Tiver muita crítica, a gente faz um segundo vídeo. Aí daqui a pouco a gente estabelece, né? Vamos ver um diálogo com isso, mas era muito mais de iniciativa, né? Vamos ver tentar produzir alguma coisa diferente. Talvez tomar a mídia, né, nesse sentido, estabelecer esse espaço de diálogo, de comunicação, como tu bem disse, já é um exercício de aproximação de reflexão num contexto de crise, né? Claro. Vamos pensar o que é possível fazer da nossa ótica micro de formiguinha aqui, o que a gente consegue pensar sobre. E largar assim, vamos ver o que o pessoal acha, se o pessoal concorda, se isso gera debate, e aí vamos esticar. Não, até porque, assim, esses diálogos nossos, eles são importantes também porque, assim, a gente não tem aqui ilusões de que a gente vai superar os números de audiência da mídia corporativa, até porque a nossa grande mídia, ela só é produtora de conteúdo, né, produtora de entretenimento. Até o jornalismo se faz como produção de conhecimento, desculpa, de produção de entretenimento, né. Até um parênteses, porque me veio agora uma imagem, assim, porque esses debates que a gente vê hoje que estão na moda, e aí tu coloca de um lado um cientista versus sei lá, um antivacina. Que é um negócio aí, o pessoal fica indignado, né? Como é que eles fazem isso? Cara, tu não tá falando sobre isso? Eles conseguiram, ponto final. Entendeu? Esses programas de reality show, só se fala disso, cara. É um negócio que eu fico louco, sabe? Todo mundo. Não vou nem falar o nome desse reality show aí, tá? Não fala o nome, não fala o nome. Não fala o nome desse reality. Mas esses Esse canais que de colocam. brasileiro que fala dessa porra. Hã? Não, tu tem razão, não dá pra dar ibope. Não dá pra dar ibope, é verdade. Mas só se fala disso, cara. Tu pode pegar até as figuras assim mais destacadas do cenário político. Se tu procurar elas na rede social agora, tá tudo falando disso. Uhum. Tu até comentou comigo ontem que, pô, o nosso deputado esse, do Jean Willis, fez análise de o voto do brasileiro versus o dele no reality show. Sabe? Uhum. Essas coisas assim que quer dizer.
com base de voto em reality show, para tu ver, ó, prognóstico político com base nisso. O final do voto do brasileiro a partir do voto do brasileiro no reality show, como se fosse, como se o brasileiro estivesse pensando as mesmas coisas quando faz um e quando faz o outro, como tivesse se o mesmo interesse, tivesse o mesmo interesse de votar lá, a mesma vontade de votar no espaço claro, público. claro, não tem. Quer dizer, esse descolamento da realidade só faz com que aconteça aquele fenômeno que a gente já comentou outras vezes, de que a esquerda brasileira segue sendo o sonho de qualquer direita no mundo ter como inimigo, né? Mas também a gente está... Enquanto agir assim, infelizmente vai continuar sendo, né? Não, pois então quer dizer, vamos para tipo uma lógica de superação aí, mas acho que a conversa foi boa, né? Tanto a nossa. Tantas partes que a gente concordou quanto discordou, tudo fez parte de um pacote aí. Acho bem produtivo, né? De diálogo, de reflexão. Eu assim, sinceramente, Daniel, eu me sinto muito honrado de poder até discordar de ti, porque eu acho que eu me sinto. Não, tô falando, entende, quero dizer. Esse momento de a gente estar um construindo com o outro, para mim é muito prazeroso, né? A gente se conhece já há muito tempo e admiro muito o teu trabalho e tuas reflexões. Obrigado, igualmente, igualmente. Igualmente, até quando pintou essa possibilidade, não titubeei, pensar de fazer essa tabelinha contigo, que é um hermeneuta e domina a arte das mídias muito mais do que eu. A gente estabelecer esse contato, assim, é legal, porque a gente parte de posições que são, no primeiro momento, um pouco distintas, não divergentes por natureza, mas são um pouco distintas, e por isso se torna muito mais legal fazer o jogo. É. Porque a gente vai ter pontos de encontro, pontos de não encontro, e a gente vai conseguir estabelecer isso, né? Da minha parte, eu te agradeço. Eu gostei bastante do exercício. E aí que tá, né? Isso que eu acho que a gente tem que buscar, sabe? Essa coisa assim de tipo assim. A gente conversou ontem sobre isso. Essa coisa de tipo assim, a gente conseguir fazer esse movimento. Porque assim, não, de repente tu fala um negócio que eu não gosto. Não, pô, então tu tá cancelado. Tu não me cancelou, né? Eu não te É, cancelei aqui, não. mas tu entende? Eu tô dizendo, quer dizer, é por isso que eu falei no começo, né? Eu e tu temos maturidade suficiente para conseguir estabelecer esse diálogo em bom nível e sem cair em pecuinhas e jogos fáceis, né? Partidarismos, né? O jogo político não pode ser personalista, não pode ser assim, eu gosto de ti, tu gosta de mim, quer dizer, no nosso caso que a gente é amigo, mas em modo geral, né? E aí, nesse ponto, eu concordo contigo, a gente tem que ter um pragmatismo que é o pragmatismo da racionalidade, né? É isso que tem que ser sempre buscado e sempre destacado de nossas partes, né? Ainda mais nós que, pô, trabalhamos com isso, né? A gente trabalha com produção intelectual, quer dizer, como é que a gente vai atuar e produzir e trabalhar se a gente fica personalizando todas as questões, né? Se fazer sensacionalismo aí não dá, né? Até porque Exatamente. a gente tem um compromisso com a pesquisa e com o trabalho que é anterior a isso, né? Muito Então, anterior, muito anterior. Isso. nosso nome está em xeque, né? A gente tem que preservar É. isso. E temos, a gente não pode abrir mão da nossa própria identidade simplesmente por alguma questão passional, né? Uhum, uhum. Então tá, Daniel, agradeço muito a oportunidade dessa charla política, né? Quem sabe um dia a gente volta a tomar um café juntos, né? Agora a gente não sabe quando que isso. Quando isso será possível? Eu tava vendo agora, antes da gente começar essa conversa, previsões, porque essas previsões surgem, previsões cada vez mais pessimistas, né? Porque quando começou com aquela coisa de, no meio do ano libera, no fim do ano libera, agora o pessoal já tá falando em final de 2021, então eu não sei como é que vai ser Catastrofismo as agora vem atividades. também. Hã? O catastrofismo agora vem, né? É, Mas é aquela coisa, como diria o poeta, né? Um dia nos encontraremos em outros carnavais, né? Vamos ver quando é que quando a gente se encontra aí. então é isso. Então Então, tá. tá. Todo mundo que estiver assistindo aí, um grande abraço, obrigado e até mais. Valeu. Até mais, companheiro. Até mais, companheiro.